do this when in the moment couldn't see your behavior was tight. Olá pessoal, bem-vindos à terceira edição do Podcastelli. Hoje essa edição está muito especial, porque a gente está aqui com a colaboradora Gabriela, que ela é enfermeira do time de gestão de saúde aqui do Grupo Castelli, e com a mãe dela, Cristina. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o Outubro Rosa. A gente está ainda no mês de outubro e a gente achou essa uma forma de trazer uma prevenção e um alerta de cuidado para todas as mulheres e disseminar esse conteúdo na internet de prevenção para todo mundo se cuidar cada vez mais. Exato. Quando a Maria Fernanda, trouxe o convite para a gente poder falar sobre o Outubro Rosa, aproveitando aí o mês que estamos, eu logo pensei na minha mãe como uma oportunidade da gente trazer um bate-papo leve, mas um bate-papo de uma experiência real. A minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama na pandemia, em 2020. E a gente vivenciou, de perto o que é o câncer de mama. E aí a gente quer trazer um pouquinho aqui do que aconteceu, de como foi, o olhar da paciente mesmo, porque a gente entende hoje que o Outubro Rosa, sendo um ponto de partida mesmo de conscientização aí sobre a saúde da mulher, sobre os exames preventivos para a saúde da mulher, voltado principalmente também ao câncer de mama, é um momento de alerta para a gente poder se cuidar. E Gabi, você conta pra gente que a sua mãe recebeu o diagnóstico na pandemia. Conta um pouquinho pra gente como foi sobre isso, porque a gente sabe que na pandemia teve muitas pessoas que deixaram de ir ao médico, com medo até de sair de casa, pela situação que a gente estava vivendo anteriormente, Então, muitos exames, muitas consultas, elas foram adiadas e acabava que quando as pessoas não iam na rotina de consulta que elas tinham, esse diagnóstico pode ter sido deixado mais adiante, Exato. O diagnóstico tardio, ele não é um ponto favorável, para o prognóstico da doença. E realmente, quando a gente considera o período que a gente descobriu, mãe, da doença, foi tudo encaminhado mesmo para ela poder se cuidar. O que acontece? Eu vou deixar ela falar, mas minha mãe, graças a Deus, ela sempre frequentou anualmente o ginecologista, sempre fez os exames preventivos, o que é um ponto fundamental para a gente poder tratar aqui, a questão da prevenção. A realização desses exames preventivos, no caso do câncer de mama, é a mamografia, o primeiro exame, e ela não tinha ido ao médico, normalmente ela vai no final do ano, ela não tinha ido ao médico no final de 2019, por questões de correria de final de ano, e logo que estourou a pandemia, ela falou, gente, eu não fui no final do ano, eu preciso de ir. E mesmo com a pandemia, ela falou assim, vou buscar, que também é o médico dela, desde sempre. E aí ela agendou o médico, na verdade, você não conseguiu agendar com o seu médico, você agendou com outro médico, justamente pela importância da realização desses exames preventivos, que você já estava atrasada. Eu estava atrasada pouco mesmo, mas estava. Eu sempre fui muito... Eu sempre tive muita disciplina nos meus retornos, nessas consultas periódicas. Conta pra gente. Aí eu fui fazer, eu vi um nódulo, mas eu sou cheio de linfomas. Linfomas é aquelas gordurinhas, sabe? Eu tinha certeza absoluta que não era nada. Certeza. Você identificou, então, antes de ir na consulta? Mas aqui foi bem aqui assim, ó. Eu sou cheia desses carocinhos. E você, mãe, conta pro pessoal, você sempre realizou autoexame? Sempre. Mas a hora que eu vi esse nódulozinho, nossa, nem passou pra minha cabeça. Eu fui lá, fiz a mamografia, a menina falou, não, isso aí deve ser linfoma. Mas aí o médico que fez o laudo da mamografia pediu o ultrassom. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, a pandemia aconteceu em março. Isso foi em maio, dia 5 de maio. Então, foi antes um pouco. A médica que foi fazer o exame, ela falou, não, isso aqui não é linfoma não, isso aqui é um tumor. Nossa, eu assustei demais, porque, nossa, eu nunca imaginei uma coisa dessa. A gente acha que não acontece com você não, se acontece com o vizinho, mas com você não. Aí, fui encaminhada para um mastologista, Dr. João, muito bom, e ele foi e pediu a biópsia, Aí deu, câncer de mama, um grau 3,
um grau alto, mas como estava muito no início, né, o que eu acho que todas as mulheres têm que fazer os exames, né, em dia, foi que, eu acho que o motivo que eu estou aqui, primeiro Deus, e isso, porque eu fui muito feliz de descobrir, né, eu passei pela cirurgia, pela rádio, pela quimio primeiro, depois pela rádio, e o tratamento de 5 anos com medicamento que vai terminar no final do ano que vem. Mas é um tratamento doloroso, mas é o que existe, é o que salva, né? É uma coisa que a gente passa, é uma experiência, não é uma experiência boa, mas é o que você tem para você viver, né? E tem que fazer, e tem que ter fé, e tem que, sabe, acreditar. Eu acho que a senhora trouxe 3 pontos muito importantes, que é a rotina das consultas. Justamente. Porque tem gente que acaba realmente deixando, passa 1 ano, 2 anos, quando vai ver faz 5 anos que não faz nenhum tipo de check-up. Aí já pensou? E aí, aproveitando o gancho, então, Maria Fernanda, além de ir à consulta, né, a realização dos exames e o retorno ao médico para mostrar os exames. Isso é fundamental, exato. Porque, infelizmente, também a gente vê muitos casos assim, o médico falou que estava tudo bem, igual o caso da minha mãe, né? Que teve a primeira consulta, né? Ela teve a primeira consulta, ela faz o exame de mamografia, o médico fala que aparentemente está tudo bem. Talvez se ela não retornasse ao médico com o laudo, ela confiaria naquele discurso do profissional e talvez não teria feito os outros exames que foram complementares para o diagnóstico dela. O que é importante a gente ressaltar aqui, eu como profissional da saúde? As consultas de rotina, a realização dos exames preventivos, e aí no caso do câncer de mama, o primeiro exame, né, que se quer realizar de forma preventiva é a mamografia. E aí é muito indicado de acordo com a idade da mulher, ou também se tem casos na família. Então, por exemplo, hoje eu tenho 33 anos, mas eu tenho o histórico da minha mãe que teve câncer de mama. Então, meu acompanhamento é diferente de você com 33 anos, por exemplo, né, que não tem o histórico. Então, cabe a gente ter essa atenção também e sempre também relatar casos na família para o médico. Então ela realizou a mamografia, na mamografia no laudo apareceu eu não vou falar aqui porque eu acho que a gente não tem que ficar disseminando conhecimento, porque é o médico que tem que ler o laudo, mas falava-se que existia um nódulo suspeito, né, mãe? E aí por isso, né, igual ela citou, foi solicitado o ultrassom, que é um exame complementar à mamografia, para poder entender melhor sobre esse nódulo. E ver questão de formato, de tamanho e etc. E aí ela fez a ultrassonografia, onde tinha características de ser um nódulo maligno, mas ainda também não havia confirmação. Podia ser e aí o que eu acho muito importante a gente falar aqui, né, quando a gente traz a experiência de um paciente, foi o que minha mãe falou. Quando a médica teve essa indelicadeza de falar, não, isso daqui não é um lipoma, isso daqui é um nódulo, ela não estava esperando ouvir aquilo. E de uma forma tão seca, aquilo lá mexeu muito com ela. E eu como filha, eu posso falar que mexeu mais com ela quando ela realizou esse exame do que de fato quando ela recebeu o diagnóstico que era um tumor maligno. Então, eu acho que a gente como profissional da saúde, como familiar, como amigo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre um assunto tão delicado como esse. Porque igual minha mãe falou, graças a Deus teve tratamento, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão, né, de estar curado, mas hoje ela está curada, ela segue um tratamento que tem que fazer pós a quimioterapia, a radioterapia, mas logo ela já finaliza e é quando a gente fala que está curado de fato, né, porque o tumor ele tem até 5 anos para voltar, ele tem uma chance maior até 5 anos para voltar, né, então por isso que durante esse período ela toma esse medicamento como se fosse um medicamento preventivo. Ele trabalha nos hormônios, né? Exato. Ele destrói alguns hormônios que a célula se alimenta dele, entendeu? Então, é um ponto, né? É mais um cuidado, justamente para não ter essa evolução dessas células cancerígenas. E aí foi o momento que ela fez a ultrassonografia, e aí foi o momento que a gente levou no ginecologista dela, e ele a encaminhou para o mastologista, porque ele identificou que era algo que deveria entender melhor do que se tratava. E aí é um ponto importante também, né? Porque quando a gente fala sobre o cuidado da mulher, a gente pensa muito no ginecologista.
E no caso do câncer de mama, o acompanhamento ele começa pelo mastologista, né? Aliás, começa pelo ginecologista, que pede exames preventivos, e posteriormente é para o mastologista para poder entender o que está acontecendo. E aí, quando a gente foi no mastologista na primeira consulta, ele pede uma biópsia, porque ele entendeu que precisava de confirmar se tratasse de um tumor maligno ou não, maligno ou benigno, mas que de fato existia um tumor ali. E aí, a experiência, né, mãe, que a gente teve com ele foi uma experiência muito positiva no sentido de profissional, né, um cara extremamente acolhedor, então assim... Ele faz parte de uma associação de mastologia do Brasil, uma pessoa muito... Nossa, mãe, doutor João... Ele foi peça fundamental. Ele sabe como conduzir. Soube, assim, o tempo inteiro passou muita segurança para ela, para a família, então eu acho que isso foi um ponto positivo, né, diante do que a gente estava enfrentando. Porque quando a gente ouve a palavra câncer, também assusta muito, né? Então, é uma questão também para a gente sempre ter o cuidado quando alguém conta pra gente, sabe? Como abordar, como falar sobre isso. E aí ela fez a biópsia foi diretamente para ele não deixou que chegasse pra gente, que a gente levasse. Foi o que eu achei também interessante, porque talvez a gente iria abrir o exame, né? E hoje em dia tem o Google, tem o acesso fácil à internet, que a gente talvez iria ler 1000 coisas lá, que, né? Não que são inverídicas, mas que a gente ia interpretar de uma forma que não é a correta, porque a gente não é médico mastologista. E aí a gente foi lá, foi quando a gente teve o diagnóstico, confirmou o diagnóstico. E eu lembro que no dia eu só falei assim, e agora? E aí ele começou a explicar como que seria o tratamento. Então, assim, agora falando um pouquinho de tratamento, lógico que cada tratamento ele é personalizado, né, de acordo com o tipo de tumor, de acordo com o grau de tumor. Então, a gente vai falar hoje da experiência da minha mãe, da Cristina. Então, como ela disse, era um tumor que estava pequeno, que ele foi descoberto no início. Então, isso foi muito bom para o tratamento dela. Mas era um tumor agressivo. O que é um tumor agressivo? Um tumor que cresce rápido. Então, por exemplo, se ela tivesse adiado a ida ao profissional para realizar o exame preventivo, não fui ano passado, eu vou deixar para ir no final do ano, que é quando eu vou, talvez já estaria mais avançado do que estava. Então, assim, a gente agradece a Deus por ter ido antes, enfim. E aí foi quando identificado, no caso dela foi cirúrgico inicialmente, e após a cirurgia faz uma nova biópsia, uma biópsia mais completa do tumor. E aí encaminhada ao oncologista. O oncologista define o restante do tratamento. Se cabe quimioterapia, se não cabe, se cabe radioterapia, se não cabe, para que de fato mate tudo ali que tem de célula cancerígena. Um ponto importante, né, sobre a questão do autoexame. A mama, quando a gente fala da mama, gente, não é só a mama, né, tem a questão das axilas. Então a realização do autoexame, a gente tem que atentar para as axilas também, né, movimentos circulares. Pelo menos uma vez por mês a mulher tem que tirar um tempo ali para ela em frente ao espelho para observar qualquer anormalidade. Procure um médico, é melhor a gente procurar um médico para poder ouvir, não tem nada do que a gente deixar adiar e talvez ser tarde demais para um prognóstico, né, satisfatório igual foi o da minha mãe. E aí ela realizou a cirurgia, e aí após a biópsia a gente foi no oncologista, que, no caso dela, recomendou que ela fizesse quimioterapia e radioterapia. E aí, mãe, eu queria que você contasse um pouquinho como foi a experiência, né, de fazer a quimioterapia e a radioterapia como paciente, a questão da perda de cabelo, né, que você teve. A gente chegou até a conversar, quando soube que poderia ter essa perda, né, sobre ela... que existem algumas possibilidades para ter uma perda reduzida, não quer dizer que não vai perder, mas existem algumas possibilidades, e a gente chegou a conversar sobre isso, se ela não gostaria de fazer. E aí agora eu vou deixar ela contar um pouquinho como paciente, como que foi isso, porque quando a gente fala da saúde da mulher, né, cabelo, mama, é tudo muito... são símbolos da feminilidade, então eu acho que isso mexe muito, então eu acho que é legal a gente ouvir de quem passou por isso um pouquinho, de como foi a experiência. O não cair o cabelo é tipo um capacete que você põe lá depois da quimio, depois de você fazer do dia da quimio. Dizem que é muito gelado, entendeu? Eu escutava o barulho lá, quem estava usando. Você fica, acho que mais de 1 hora com o negócio ligado na sua cabeça. Nossa, eu falei, que isso, gente? Pelo amor de Deus, eu não tenho, isso não vai me afetar. É muito agressivo. E outra coisa, olha,
que eu vou fazer se cair? Porque não cai. A maioria cai, uns não cai. Então, né, eu tava ali para tratar, com cabelo, sem cabelo, nunca tinha que fazer. Aí com 15 dias, tudo isso, o pior foi que eu fazia a quimio, eu não podia ficar em Belo Horizonte por causa da pandemia. Eu tinha que ir pro sítio. Aí isso aí eu sofri muito, porque eu fiquei longe da minha família, né? Aí só eu e meu marido, então ninguém podia ir, né? Eles iam. O tratamento já é difícil, né? Tratamento e então... sozinha, né, lá. E eu fiquei assim, não podia, porque se alguém, o médico fala, cuidado com o Covid, fica longe. Então, e qualquer coisa que tivesse no período da quimio, né, se a minha temperatura chegasse a 37,2, não era para ligar para ele, era para correr para o hospital. Entendeu? Então, essa que era a instrução. E o cabelo começou a cair, mas é uma coisa assim, a gente não acredita no cabelo que a gente tem, não. Passa a mão, você vai cair em bolo, mas tanto cabelo, sabe? Acordava de manhã, você passava a mão na cabeça, fica bolo, assim. Mas isso não me fez ficar triste, de jeito nenhum. Aí raspei, porque é muito ruim o cabelo te incomodando, né? E os efeitos colaterais de uma químio, cada um tem um, não adianta. Eu não vomitei, mas não tinha enjoo. Entendeu? Eu tive outras coisas. Então, assim, eu perdi o paladar, dormia pouco, mas todo mundo sobrevive a isso. Sabe? É uma coisa... São efeitos, né, que depois de um tempo também passam. Passa. Então, o que ela citou aí, a gente optou realmente por ela ter esse isolamento, principalmente por causa da pandemia, que a gente não sabia ainda o que era o Covid. Né, como que isso poderia afetar um paciente oncológico, porque quando ela faz a quimioterapia, ela tem uma redução do sistema imunológico. Então, ela não pode pegar nenhuma infecção, porque o sistema imunológico dela está totalmente frágil para poder lutar contra qualquer tipo de infecção. Fora da pandemia, acho que já tem um protocolo, né? Sim, já se recomenda, não vou falar ficar isolado, né, mas evitar qualquer contato com ambientes, pessoas gripadas. Na pandemia, então, principalmente no início, que a gente não sabia o que o Covid podia causar, a gente ficou muito receoso mesmo e queria isolar ela para protegê-la. E aí, no caso dela, né, foi recomendado 4 ciclos de quimioterapia. Então, são 4, ela tomou 4 quimioterapias, foram 4 momentos, de 21 em 21 dias. No caso dela. Existem outras formas, outros remédios, né? E aí, logo depois que ela fez a quimioterapia, ela também iniciou a radioterapia também, que foram 20? A rádio, 15 sessões. Foram 15 sessões. Então, assim, igual ela falou, né? Falar sobre a experiência da quimioterapia, da radioterapia, é muito pessoal. O que acontece com ela, provavelmente não aconteceria comigo e com outro paciente. Então, ela pode falar sobre isso. Mas quando ela fala do cabelo, ela realmente soube lidar muito bem com a perda do cabelo, assim, pelo menos pra gente que tava de fora, né? Mas... E minha mãe sempre foi muito prática, então ela falou assim, não, tá me incomodando, eu vou raspar. Lógico. Né? Então, mas cada pessoa é de um jeito. A gente chegou a comprar, né, mãe, lenço pra você. Nossa, que dá com o lenço demais. Aí ela colocou lenço, ela falou, Gabriela, não consigo, aperta minha cabeça, não tá me incomodando. Quando e assim, eu saía, foi na rua ou no carro, eu punha, porque chama atenção, né? E tem gente que olha com pena, eu não queria passar isso. Mas eu chegava em casa, tirava na hora, entendeu? Qualquer lugar que eu tivesse, não. E ficava direto, sem, não. Isso aí eu sei que é passageiro. Mas isso aí é de menos. Mas eu nunca achei que, quando eu descobri, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia morrer, você acredita? Engraçado, né? A médica fala comigo, Cristina, mas é por isso que você tá assim, mas não passou isso pela minha cabeça, não. Assim, você tá com câncer, pode morrer, não. Eu queria enfrentar o tratamento, que eu sabia que não era fácil. Eu queria que passasse rápido, mas... E outra coisa, se eu fraquejasse, e meus filhos, e minha família, entendeu? Muitas vezes eu tive que ser muito mais forte que eles. Entendeu? Porque se eles me vissem bem, sabe? Isso também, eles teriam mais força, né? Porque uma notícia dessa, do nada, você fala assim, gente do céu, o Cristina tá com câncer. Porque o câncer, o que você imagina? Morte. Não, gente, o câncer tem cura, o câncer tem tratamento, sabe? Prova viva normal, entendeu?
eu tenho muita fé em Deus, assim, abaixo de Deus foram os médicos, é o tratamento, tudo que hoje se faz para ter cura dessa doença, e tem cura, então ninguém tem que desesperar, todo mundo tem que lutar, todo mundo tem que fazer. Eu sou super disciplinada, 3 meses eu tenho uma consulta oncológica, tomo meu remédio no mesmo horário, então eu faço tudo direitinho, entendeu? Eu faço tudo direitinho, porque eu acho que eu e quantas pessoas, né, que pode falar assim, eu venci o câncer, né? E o câncer não quer dizer morte, não. O câncer é uma doença, como outra qualquer, né? Mas o índice de mortalidade é grande, mas graças a Deus eu venci e aconselho todo mundo fazer os exames, tudo no início é mais fácil, sabe? Você ter o diagnóstico rápido. Assim, eu tenho hoje, né, certeza de que eu estou curada, até graças a Deus não voltou, e o caminho é esse, é tratar, confiar, sabe? E ter fé, né? Um ponto importante para a gente complementar em questão, né, de informação, de conscientização, é sobre a questão de... A gente fala muito sobre exames, né, de forma preventiva, mas tem a questão da alimentação, a questão de hábitos saudáveis, né, não fumar, realizar atividade física. Então são coisas também que merecem uma atenção, e nunca é tarde pra gente começar. E médico nenhum fala, nenhum oncologista, ninguém, mastologista, nenhum fala assim, é isso, não existe. Na fala deles, você não tem, eles não podem... Da onde que Não. E a minha mãe, né, depois que ela descobriu também, realizou o tratamento, minha mãe era tabagista, agora é ex-tabagista, parabenizar aqui, né, de forma pública, graças a Deus ela teve essa consciência. Não quer dizer que foi por causa do cigarro, mas é sim um fator de risco para poder desenvolver esse tipo de essa doença, né. E a questão também da atividade física, ela também não realizava atividade física e também agora já realiza atividade física. Hoje eu malho. Então é muito importante a gente ter esse cuidado também. A alimentação, graças a Deus, ela sempre teve uma alimentação balanceada, né, em relação a nutrientes, mas é um ponto de atenção também para esse tipo de doença. Agora eu queria ouvir da parte da minha mãe, que eu sempre falo também em relação a como lidar com um paciente oncológico. Por que eu quero te perguntar isso, mãe? Porque justamente você citou anteriormente, você falou assim, as pessoas olham com dó e não é bom. Então, vamos supor que eu soube que alguém próximo tá né, foi diagnosticado com câncer. O que eu posso fazer para poder ajudar aquela pessoa? Pra você estar confortável também, que a gente leve força, né? Exato, porque, por exemplo, eu lembro, né, de falar com você assim, que na época eu pesquisei, eu falava assim com minha mãe, eu tô vendo que as pessoas não gostam de ouvir, tipo assim, cabelo cresce. Poxa, ninguém sabe o que foi a perda. Talvez pra ela não foi uma perda importante, mas e se toda pessoa tivesse sido, né? Ou, por exemplo, a questão da mama, tem mulheres que têm que fazer retirada total da mama. Coloca silicone depois. Mas o processo não é simples assim, e nem sempre todo mundo tem essa possibilidade também. Então você, como uma ex-paciente oncológica, o que você dá de dicas mesmo, de conselho, né, para a população em geral, para a gente poder acolher as pessoas que podem chegar com a gente contando que está com alguma doença? Eu acho que é força, né, e fé. Vai dar certo. Você vai passar por isso, vai dar certo. E já aconteceu de pessoas que tiveram câncer de mama e procurou, entendeu? Pessoas conhecidas. Aí a gente conta o que a gente passa, mas não é nada que ninguém consiga passar. É ruim, mas passa, você vai ser curada, entendeu? Tenha fé. E eu acho que é respeito também, né? Respeito, porque a gente fica frágil, sim, né? Eu sou uma pessoa muito forte, mas a gente fica, porque é uma situação, sim, totalmente, né? Você tá ali, cada hora você tem um sintoma, cada hora uma coisa que acontece, né? A gente fica muito exposta a coisa que você não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é isso, é o respeito, é o carinho, né? Que eu tive também da minha família, o aconchego deles, então, sabe? A força, né? Eu tinha que ser forte, né?
Mas a pessoa, hoje, né, as pessoas de fora, o que elas fizeram que te deu força? Você falou carinho, mas o quê? Né? Se acontecer de repente de eu ter o contato com algum colega que foi diagnosticado recentemente com câncer, eu não vou falar com ele, por exemplo, o seu cabelo vai cair, vai crescer. Não se deve falar isso. Eu vou falar o quê? Olha, eu vou rezar, vai dar tudo certo. Qualquer coisa que precisar, eu tô aqui. O que seriam essas palavras? Eu acho que quando fala força, é isso aí. Depende da pessoa, depende do grau de intimidade. De intimidade. Olha, eu tô rezando pra você, se vai dar certo. Quando você vai fazer cirurgia? Me dá notícia, eu vou te ligar. Como que você tá na química? Sabe, você está procurando aquela pessoa, você está movimentando a vida dela. Então, isso depende muito. Às vezes eu não tenho muita intimidade com a pessoa, né? Se precisar de mim, você me procura. Ou então tem muito, sabe, eu acompanhar na química, igual eles nunca deixaram eu fazer sozinha, a Gabriela e minha irmã, dava até briga na família, querendo ir ficar comigo, entendeu? Então são coisas assim que a gente sente assim, forte, né? E eu acho que é isso, porque, e os médicos, né? Agora, quem trata de você nesse período, nossa mãe, a única mágoa, chega mágoa dessa médica que ela falou comigo, que era um tumor, porque eu comecei a chorar muito, porque eu assustei demais. Ela podia falar, não, calma, a gente não sabe nem se é um tumor maligno. Ela não falou nada, ela não abriu a boca. Eu saí de lá chorando tanto que eu soluçava e ela não manifestou, ela não falou, entendeu? Sim, sabe, o resto, nossa mãe, sabe, o mastologista, onde eu fiz cirurgia, onde eu fiz o tratamento oncológico e faço até hoje, sabe? O pessoal te trata com carinho, sabe? Os profissionais, né? Os profissionais que estão diretamente com você ali, nossa mãe, eu acho que isso aí faz uma diferença muito grande. Então a gente da empatia, né? Realmente se colocar no lugar da pessoa e dar força. E outra coisa, é uma doença que ela é muito agressiva. Então, assim, é muito assustador. Então, essas enfermeiras, pessoas que lidam com, sabe, eles têm. Eu senti, né, nesse trajeto, foi só essa médica. Todo esse trajeto foi um carinho, uma responsabilidade, sabe? Tudo muito certo, tudo muito, sabe? Assim, não tinha ninguém ou qualquer pessoa. O meu médico oncologista queria que eu fizesse terapia, que lá tinha, né? Tinha psicóloga. Falei, não quero fazer não. E, então, assim, sabe, eles tinham lá tem toda uma estrutura, entendeu? Para acolher. E a família, né? A família é muito importante, porque não adianta eu estar perto de uma pessoa, conviver com ela, sabendo que ela eu dou uma força, mas lá no ninho dela, lá no, né? Na casa dela, ela não tem tudo que eu tive. Um ponto importante para a gente poder, né, reforçar aqui também em relação ao tratamento complementar, né? Então, por exemplo, a questão do nutricionista, o psicólogo. No caso da minha mãe, né, onde ela fez o tratamento, tinha essa possibilidade também de ser uma equipe totalmente multiprofissional. E eu achei extremamente respeitoso, reforçando o que minha mãe falou sobre o respeito, tanto que é importante, porque quando o médico sugeriu ela, né, na verdade ele ofertou a ela esse tratamento multidisciplinar, e que incluía a psicoterapia, eu falei, mãe, faz? Minha mãe virou e falou assim, eu não. Eu falei, mas você tem que fazer. Eu achava que ela tinha que fazer, não era eu que estava fazendo tratamento, né? Mas eu achava que isso seria importante. O médico, de uma forma muito educada, virou e falou para mim assim, Gabriela, sobre o tratamento da sua mãe, quem tem autonomia é ela. Se ela não quer fazer, ela não precisa de fazer. Fique tranquila com isso, ela está bem. Eu tenho como obrigação ofertar para ela, essa equipe multiprofissional, dizer para ela que está disponível, mas se ela não quer fazer, ela não tem que fazer. Então também é respeitar, né? Quando, lógico que a autonomia ela depende muito também, né, da condição do paciente, por causa, né, de situações óbvias, mas no caso da minha mãe, ela tinha total autonomia sobre qualquer coisa que ela quisesse ou não fazer. Então isso também eu acho que trouxe mais segurança, mais no sentido assim, eu vou fazer o que eu quero, no momento que eu quero, e eu estou bem assistida, eu não preciso disso agora. Mas se momento ela achasse que precisasse, estava ali. Exato. O que eu ia falar para psicólogo?
Ela achava que não tinha necessidade. Não, eu, como filha, eu achava que tinha. Não, Mas ela falou falou, que Gabriela, não. ela não precisa. E o que ela ia falar comigo? Eu nunca perguntei para Deus, porque eu nunca perguntei. Nunca vou perguntar. Entendeu? Nunca perguntei o que eu ia falar com ela. Eu estava bem, eu estava, né? Eu tava seguindo tratamento com fé, com alegria. Os resultados estavam, né, sendo satisfatórios. Eu estava feliz, né? Dentro de tudo estava acontecendo, perto dos meus filhos, perto da minha família. A minha neta, a única coisa que eu fiquei muito preocupada foi a minha neta, né? Porque ela tinha quantos anos, Valentina? 4. Por ela ver sem cabelo. Aí eu pedi a mãe dela para contar para ela que eu estava sem cabelo, mas ela não precisava de me ver sem cabelo, porque eu sei que ela não gostava de ninguém careca. Entendeu? Aí ela foi lá em casa, achei bonitinho demais. Aí ela falou, vó, você tomou um remédio que caiu o seu cabelo? Eu falei, Mas não, aí eu coloquei o turbante, aí eu sentei ela assim, né, no meu colo, eu falei, mas a avó não tá sem cabelo, mas não precisa você ver, se não quiser ver, que você não gosta de gente, você acha feio, né? Ela fez assim, ela falou assim, deixa eu ver. Aí quando ela puxou para trás, ela fez assim com a mãozinha, correu, puxou para você, entendeu? Puxou e tampou, entendeu? Eu vi que ela se assustou demais. Mas depois, aí ela falou, tira. Ela começou a brincar com o meu turbante. Acabou depois. A única preocupação que eu tinha era com ela, porque eu não queria que ela sofresse. E ela entender, porque ela não precisava de entender nada. Era um remédio que eu precisava de tomar para ficar bem, minha saúde, né? E aí acabou. Não usei mais turbante perto dela, entendeu? E isso aí, só que eu fiquei assim, receosa por causa dela, mas não foi fácil. É um crescimento muito grande como ser humano, sabe? Como nós somos frágeis, como nós somos assim... Nós estamos assim à beira de qualquer coisa, a qualquer momento, entendeu? Porque tanto coisa ruim quanto coisa boa, você acha que não acontece com você e acontece. E acontece. Então, isso cresce, a gente crescer muito, muito, muito. O sofrimento, infelizmente, faz a gente crescer muito. Sabe? Então, eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus, peço muito a Deus para achar uma cura para essa doença, né? Porque, e outra coisa, depois que aconteceu isso, eu vi muito caso de câncer, eu estava conversando com um oncologista, ela falou, Cristina, depois, o que aconteceu? Na pandemia, ninguém corria do hospital, então as pessoas pararam de fazer exame periódico. Olha para você ver, em maio eu descobri, menos de um mês eu estava fazendo cirurgia, tudo bem, eu tinha convênio, mas você ia no hospital vazio, chegava no laboratório tudo vazio, sabe assim, quando você chega, parece que a pessoa está te esperando, porque você não via ninguém, estava assim, então isso acarretou muito caso de câncer, sim, sabe, a pessoa ter medo. E o que eu podia fazer? Eu tinha, toda hora, até eu fazer cirurgia, toda hora eu estava na rua fazendo exame, então um monte de coisa. E graças a Deus nós estamos aí e agradeço muito a Deus, meus filhos, né? A Gabriela, então, nossa, teve uma participação na minha vida que, nossa, mãe. Eu antes, a hora que eu saía dos consultórios, ela já recebia e-mail do que ela tinha que fazer, do que ela tinha que marcar, sabe? Ela sofreu muito, 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 mas agora, né? Nós lutamos muito e nós vencemos, né, Gabi? Com certeza. Eu acho, então, né, para a gente poder encerrar, quero parabenizar de forma pública também minha mãe pelo que ela enfrentou, pela força dela, que de fato a força dela contribuiu para que a gente da família fosse mais fácil também, porque quem é da família também sofre junto, não tem como, não vou falar que sofre na mesma proporção, mas a gente sofre junto. E dizer que a prevenção é cura, sim, né? Graças a Deus, pelo fato de a gente ter descoberto tão cedo, foi que possibilitou realmente a cura dela. E reforçar aí, pessoal, vamos aproveitar que a gente está em outubro, não só em outubro, né? Mas o outubro traz um mês realmente de conscientização para a saúde da mulher, para a gente fazer os exames preventivos, tá bom? Também gostaria de agradecer muito a participação. A Gabi chorou, já tô chorando aqui. A participação de vocês, parabenizar a senhora pela luta, pela conquista e pela vitória. Obrigado. Que realmente muito obrigado. Não é fácil, mas... Não, mas a gente... Não é fácil, mas a gente tem que enfrentar, né? A gente enfrenta tanta coisa e viver é tão bom, né? Com certeza.
Então, queria agradecer vocês que tiveram tempo, assistiram o Podcastelli e deixar esse recado importante. Todo mundo visite o médico, faça seus exames e tenha sempre uma qualidade de vida, né? Promova a saúde para vocês e para a família de vocês também. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.